Boa noite. Esse é o nosso Jogando Conversa Dentro, dessa quinta-feira, inaugurando aqui no sítio a temporada da lareira. Por isso que uma parte aqui a gente vai fazer com vocês olhando para o fogo. Né? O grande cinema dos povos antigos era o fogo, sentar olhando para o avô fogo. A gente divide aqui no sítio, tem a temporada da água e a temporada do fogo. Então, entre novembro e março, é a temporada da água, que é quando a gente desfruta da piscina, do lago, né? A temporada que a gente é meio gato aqui em casa, né? Ninguém gosta de água fria. E a partir de abril, né, tá cada vez mais quente, né? Vocês veem que a gente está começando a temporada da lareira agora, né? Porque só começou a fazer frio anteontem. Até então era calor, né? E hoje vocês estão participando com a gente do início da temporada da lareira de 2024. Então, é a primeira vez, né, eu abri a lareira, dei uma limpada, passei essa semana recolhendo lenha, porque agora fez frio, a gente liga a lareira todo dia, até muito mais pelo calor, pelo fogo do que pelo calor, né? Para poder olhar para o fogo, né? Olhar para o fogo é muito legal. Por isso os povos da África, das Américas, né, chamam de avô fogo. É o único elemento que a gente manuseia, né? A gente não pode produzir vento e água e terra, mas a gente pode acender o fogo e apagar o fogo. Então é um elemento muito interessante, a gente maneja o fogo, né? E estou feliz de poder estar nessa quinta-feira compartilhando com vocês a reinauguração aqui do nosso fireplace, o nosso lugar de fogo, né? Vou botar uma lenha ali, peraí. Esse trato com fogo é muito legal porque, como eu moro no sítio, a gente vê o ciclo todo da madeira, né? A árvore nasce, cresce, morre, a madeira seca, aí a gente usa a madeira para o fogão a lenha, a gente usa na lareira. Aqui a gente tem fogão a lenha, lareira e forno de pizza. E tem uma churrasqueira também. Então tem sempre uma lenha sendo queimada. E aí é legal porque a cinza desse fogo vai para a horta ou para as fruteiras. Então a gente faz o ciclo todo do fogo. Isso é muito bacana, né? Desde a árvore viva, ela é reaproveitável, né, em todo o seu ciclo. A gente usa madeira para outras coisas também, né? Usa madeira para construção, usa madeira para fazer cerca, né? Em geral, a gente prefere eucalipto, né? A gente usa eucalipto, não se tira mais madeira da mata nativa para esse tipo de uso, né? Para obra, para cerca, para poste, a gente recorre ao eucalipto. Agora, na mata, a madeira está sempre morrendo, né? Tem sempre madeira seca. Então, eu acho que é muito bacana, assim, poder participar desse ciclo, né? A árvore não acaba quando ela morre. Ela ainda produz fogo, né? Combustível para fogo, e a cinza desse combustível vai virar adubo para a terra, porque a cinza é muito rica em potássio, que é um elemento muito importante principalmente para a frutificação das coisas, né? E é muito bacana, assim, né? Eu estou muito feliz de poder estar tendo a companhia do fogo, né? Se eu pudesse, eu tinha fogo o ano todo, mas aqui na época do verão, né, não tem como acender lareira quando está 35 graus, né? Então a gente fica esperando, a gente curte muito o ciclo da água,
né? Eu gosto muito de água. Aqui a gente tem um lago muito legal também. Os meus filhos aprenderam a nadar nesse lago. É um lago banhável. Aqui é uma região que não tem rio e cachoeira, né? Eu moro entre Vassouras e Miguel Pereira. E uma coisa que me perguntam muito assim, lá tem cachoeira? Eu falo, graças a Deus não. Senão tinha virado Visconde Mauá ou Lumiar, que são lugares maravilhosos, né? Mas que foram assolados pelo turismo, e turismo é uma coisa que ainda, infelizmente, é muito predatória na maior parte das vezes. Então, esse meu município, né, que é Engenheiro Paulo de Fronten, que é um município totalmente desconhecido, o prefeito enche a boca para dizer temos 57% de Mata Atlântica, e tem mesmo. Tem mesmo, é um município que não tem atividade econômica, não tem turismo, não tem comércio, não tem indústria. É ruim para quem nasceu aqui, precisa trabalhar aqui, mas graças a isso a gente tem uma cobertura florestal, o que não acontece em Miguel Pereira e Vassouras, que já são bem desmatados, né? E mesmo assim, essa cobertura vegetal ela é secundária, porque vocês sabem que o estado do Rio foi o segundo maior produtor de café do Brasil, né? Depois de São Paulo foi o maior produtor, e o estado do Rio foi principalmente o sul fluminense, né? Que o pessoal chama agora de Vale do Café, né? Esses municípios todos, Vassouras, Pati, Miguel Pereira, Mendes, Barra do Piraí, né? Esses municípios todos foram cobertos de café, tanto que a qualidade da nossa terra aqui é muito ruim. E a floresta que a gente tem é uma floresta jovem para floresta, né? Uma floresta aí que deve ter 150 anos, talvez, por aí. E que você olha de fora essa floresta, parece uma floresta amazônica, né? Mas quando você entra dentro, você vê que tem poucas árvores de grande porte ainda, porque a árvore tem um crescimento bem mais lento, né? do que os animais e os humanos. Pois é, eu tinha separado esse tema, né, de falar mais uma vez, porque é um tema que muita gente pede, né? Falar sobre mediunidade, canalização, intuição, talvez um tema recorrente, mais pedido pelas pessoas, até porque eu sou professor de alinhamento energético, eu estou fazendo a minha maioridade esse ano, né? Há 21 anos que eu ensino esse trabalho por todo o Brasil, e agora lançando, né, graças ao meu querido casal que está presente aqui, eu já vi o Tiago e a Fernanda por aqui, graças a eles eu estou entrando no mundo online, e a gente está produzindo vários cursos, não formações. Eu continuo pretendendo a dar as minhas formações presenciais, a formação de alinhamento energético e a formação de terapia sistêmica da respiração. Então, pessoal do Rio, olha só, estou voltando para o Rio, não para morar, mas desde 2019 eu não dou curso de alinhamento energético no Rio. Está abrindo uma turma em Copacabana em julho, de julho a novembro, e uma turma em Niterói de agosto a dezembro. Ainda tem vaga, tá? Tem pouca vaga, mas ainda tem vaga. Qualquer interesse você me fala aqui no privado, tá? E em novembro, no feriado da República, um curso de formação de terapia sistêmica da respiração no interior de São Paulo, lá em Santo Antônio do Pinhal, perto de Campo do Jordão, um lugar maravilhoso. E fica esperto, porque a gente está colocando no ar um monte de cursos pela Hotmart super interessantes. São cursos gravados com acesso por 5 anos. Tem um curso que está vendendo pra caramba no Brasil e em Portugal, chamado O Despertar da Sensibilidade e da Sensitividade. É um treinamento, não é uma formação de terapeuta, é um treinamento para a vida. Os feedbacks que eu estou recebendo são absolutamente sensacionais. Então, dá uma olhadinha, qualquer coisa eu mando no privado o link para vocês, tá? São 15 vídeos, por enquanto, e lançando fresquinho um curso mergulhando no universo da meditação.
E é bacana porque não é um curso de meditação que eu vou te entregar uma técnica. É um curso de meditação que a gente vai abrir o leque do universo de meditação. Então eu vou falar um pouco do conteúdo teórico da meditação, sem ser erudito. Eu tenho feito o meu trabalho muito no sentido, isso muito por causa desse casal que está pilotando esse processo. Vamos focar o público fora da bolha, né? Porque o pessoal da bolha vai fazer formação presencial, mas tem 250 milhões de brasileiros, né? Gente do mundo, gente comum, que não é do nosso universo espiritualista nem terapêutico. Então eu estou fazendo trabalhos gravados com conteúdo consistente, mas muito simples, e treinamentos extremamente eficientes e muito simples. Deixa eu botar uma lenha ali rapidinho. Hoje vocês vão ver o fogo o tempo todo, né? Para ficar um pouco diferente também, né? Sempre ali naquele mesmo cenário, vendo a minha cara falando, né? O fogo tem essa dinâmica bacana para a gente falar desse assunto interessante que é o canal sensitivo. E, gente, eu acho que uma das coisas que eu tenho... Estou tirando o moletom, já estou com calor aqui. Uma das coisas que tem sido assim um foco dentro do meu trabalho é uma percepção que eu venho tendo ao longo desses 20 anos, ensinando as pessoas a acordarem um sentido que estava dormindo, né? Nós temos 6 sentidos. Na escola só ensinam 5. Mas tem um 6º sentido, e que tem uma característica interessante, é que ao longo da história do Ocidente, esse 6º sentido sempre veio dentro de uma embalagem religiosa, né? Primeiro vem os africanos, né? Eu acho que a primeira expressão de uso do 6º sentido vem através dos africanos com a escravidão. Depois vem Kardec, no século XIX, e os índios com o xamanismo. Quer dizer, sempre o 6º sentido, a sensitividade, a mediunidade, vinda dentro de uma embalagem religiosa. Mas, modernamente, também vieram as canalizações, a galera da fraternidade branca, né? Enfim, esse assunto, ele sempre veio dentro ou de uma embalagem religiosa ou de uma embalagem mística e esotérica. Nada contra, por favor, né, de forma nenhuma. Eu acho que esse fato, né, não só o fato da canalização em si, mas eu acho que todo o conhecimento que foi gerado há milênios pela Índia, pela China, pelo Tibete, pela África, pelos povos das Américas, eu acho que o grande impeditivo que esse conhecimento milenar tenha sido recebido pela nossa cultura. Não vamos esquecer que a nossa cultura greco-romana, cristã, judaica, branca, ocidental, ela foi construída dentro desse binômio igreja-ciência, né? Igreja católica, ciência, foi as duas pernas sobre as quais a nossa cultura caminhou, a nossa cultura se construiu, né? A ciência, que é uma coisa jovem, né? A ciência da forma como a gente conhece, né? Essa ciência tem o quê? 2 séculos, né? Não muito mais do que isso. Digamos que Descartes foi o cara que inaugurou a ciência como ela é e a filosofia como ela passou a ser, né? É uma pessoa super importante na época dele. Mas a nossa cultura se constrói nesse binômio, né? Igreja Católica, ciência. E dentro desse binômio Igreja Católica, ciência, até hoje tem tido uma dificuldade muito grande desse conhecimento milenar gerado por essas culturas antigas, né? Como
orientais, povos das Américas e africanos, foi justamente porque quase a totalidade dessas ciências que foram desenvolvidas há milênios, né? Eu não acho que oriental é melhor que ocidental, nem preto é melhor que branco, nem índio é melhor que branco. Mas esses povos todos têm uma vantagem sobre a gente, que é a quilometragem, né? A gente tem uma psicologia de 120 anos, tem uma ciência de 200, 250 anos. Quando a gente fala de China, de Índia, de índio, de africano, a gente está falando de milênios. Então, milênios de experimentação, de pesquisa, de estudo, de prática, né? Só que o grande desafiador para a nossa cultura, igreja, ciência, é que esse conhecimento, a sua grande maioria, veio dentro de uma embalagem religiosa. E quando isso entra na nossa cultura, esbarra na blindagem que a ciência e a Igreja Católica criaram, né? E o que eu acho que está acontecendo agora, né, porque eu acho que a parapsicologia contribuiu muito para isso, né, que é uma ciência ocidental, a psicologia transpessoal, né, quando Maslow, Groff se reúnem e arrebentam a boca do balão da psicologia, recebendo na psicologia essas culturas antigas. A física quântica, né, que no começo do século XX começa a desenvolver e tem uma influência, né, que faz uma interface com várias áreas do conhecimento, eu acho que tudo isso tem possibilitado que esse conhecimento milenar possa ser digerido, possa ser relido, possa ser readaptado e aproveitado pela nossa cultura. Deixa eu botar um pouquinho mais de lenha ali na fogueira. Estou botando lenha na fogueira. Eu estou com uma lenha grossa dessa, então eu quero deixar a lareira esquentar mais para poder botar lenha grossa. A lenha está sequinha, mas a lenha que eu tenho ali no cantinho ela está bem grossa. Então, dentro dessa entrada na nossa cultura que está sendo possibilitada, eu acho que o Freud tem um papel nisso, indireto, o Kardec tem um papel nisso. Como eu falei, a parapsicologia, a psicologia transpessoal, a física quântica, tudo isso propiciou o movimento hippie. Isso é importante. O movimento hippie foi um deflagrador, né? Hoje, se a gente tem acupuntura no SUS, por exemplo, indiretamente tem a ver com essa deflagração que o movimento hippie, né? Os anos 70 foram uma década muito importante de quebra de paradigma, de mudança de costume, de comportamento na sexualidade, na arte, na visão de mundo, né? Tanto que o Oriente entra no Ocidente mais ou menos por aí, nos 60, 70. A geração Beat, nos Estados Unidos, que eram os pré-hippies, né? Aí começa a entrar o Zen budismo, começa a entrar o Oriente nos Estados Unidos e na Europa, e no Brasil nos anos 70. Eu participei de surfar as primeiras ondas, né, desses conhecimentos entrando no Brasil. E mais para frente, no Brasil, aqui nos anos 90, 2000, isso que a gente chama hoje de xamanismo, né, que é muitos povos, né, todos os povos das Américas, né, a gente pode considerar que a África também é xamanismo, e se forçar um pouquinho a barra, medicina chinesa, yoga e ayurveda também é xamanismo, né, porque o que configura xamanismo, no fim das contas, é primeiro considerar que está tudo vivo. E todas essas culturas antigas consideram que não tem nada que esteja morto, inanimado, está tudo vivo. Segundo, considerar que existe uma inteligência subjacente a tudo. E, entre outras coisas, né, eu poderia citar uma lista que qualifica o que é xamanismo, que englobaria, né, só ficaria de fora, provavelmente, a nossa cultura greco-romana, cristã, judaica, branca, capitalista europeia, né,
que é essa nossa aqui, que vos fala, aqui no lugar que a gente mora. E uma das coisas que caracteriza muito essas culturas todas e a entrada dessas culturas que tem acontecido, principalmente de meio século para cá, né, da metade dos anos 70 para cá, que é a eclosão das terapias que a gente tem chamado de holísticas. E as terapias holísticas trazem uma possibilidade, que é aí que eu queria chegar com esse papo todo, é que esse sexto sentido já pode sair da embalagem religiosa, né? Repito, nada contra o esoterismo, nada contra o misticismo, nada contra a religião, né? Mas é preciso trazer essa possibilidade, essa potência que o desenvolvimento do sexto sentido acarreta para ambientes fora dessa área religiosa, mística e esotérica, né? E onde é que isso acontece? Em terapia. Em terapia. Terapia não é místico, terapia não é esotérico, terapia não é religioso, pode fazer interface com isso tudo, mas a possibilidade de poder resgatar, se reapropriar, se empoderar de um sentido que é natural no ser humano, que abre uma via de acesso extremamente eficiente para o inconsciente, para níveis subjetivos da existência. Isso poder acontecer fora da mística, fora do religioso, é um ganho enorme para todos nós. Deixa eu mexer no fogo de novo. E eu estou falando tanto de povos originários, né? E ali em cima da lareira, quem está ali, né? Essa imagem, ela me acompanha desde que eu tenho 19 anos. Eu estou desviando do assunto, mas vou voltar, tá? Quando eu tinha 19 anos, quando eu tinha 18 anos, eu terminei o ensino médio e fui fazer uma viagem que a galera riponga fazia, que era ir para Campo Grande, Corumbá, pegar o trem da morte, atravessar o Pantanal, ir para Santa Cruz de la Sierra e subir os Andes até Machu Picchu. E ali eu conheci uma moça. Quando eu voltei para o Brasil, a gente teve um namoro, depois ela foi morar nos Estados Unidos e me mandou um cartão postal com essa imagem. E essa imagem nunca deixou de estar na minha vida, né? Onde eu morei tinha um quadro, esse é o Crazy Horse. O Crazy Horse, ele é um ícone, um símbolo nos Estados Unidos porque ele é um índio que nunca se entregou. Essa é uma estátua que tem dele lá em Boston. Eu já tive camisa. Eu vou coroar a minha história com esse Crazy Horse porque eu vou tatuar ele no meu braço direito. Imagina, eu estou com 68, o ano que vem faz 50 anos que essa imagem me acompanha. Não tem um lugar que eu morei que não tivesse um quadro com essa imagem. Já teve banner, já tive várias camisetas, né? Enfim. Tá ali em cima da lareira o Crazy Horse ali, como o patrono desse fogo, né? Que nos acompanha aqui em todo o inverno. Então, voltando para a história do sexto sentido, eu queria falar um pouquinho, uma coisa que me perguntam muito quando eu falo de canalização, porque mediunidade é um termo que o Kardec cunhou, né? O Kardec cunhou esse termo. A mediunidade, o médium é aquela pessoa que media o mundo vivo do mundo morto. Quando mais ou menos, acho que lá pelos anos 60, 70, né, tem um lugar nos Estados Unidos que é muito importante nesse sentido, que é Sedona. Né? Sedona é uma região muito mágica. E em Sedona acontece duas coisas muito importantes. Em Sedona começa esse movimento de canalização, de anjo
de fraternidade branca. É claro, isso começa com a Blavatsky, mas se populariza mais modernamente em Sedona, onde começa a bombar mesmo essas canalizações dos mestres ascensionados, né, de seres extraterrestres, de anjos. E Sedona também é o lugar onde começa a bombar a volta dos povos nativos, né, para a superfície. Quando o xamanismo começa a crescer no mundo branco. É interessante que existem duas profecias bacanas aqui para falar sobre isso também. Tem uma profecia, eu não sei qual que é a Inca, qual que é a Lakota, tá? Mas tem uma que dizia que 500 anos depois do flagelo que se abateria sobre as Américas, né, os povos do norte chamavam de Ilha da Tartaruga, o continente americano, que a águia voltaria a voar com o côndor, numa alusão a uma reintegração das culturas, do conhecimento, da espiritualidade dos povos originários das três Américas. Isso, de fato, está acontecendo, né? Tem índio brasileiro à beça indo para a Europa e para os Estados Unidos, né? Eu moro ao lado da Aldeia do Sol, muitos de vocês já ouviram falar da Aldeia do Sol, que é um centro de xamanismo norte-americano que tem aqui entre Vassouras e Miguel Pereira, onde a gente recebeu as maiores lideranças nativas norte-americanas, né? Onde a gente viu a profecia acontecendo quando a gente recebeu um moicano. A gente recebeu o líder dos Cheyennes do sul dos Estados Unidos, um grande líder Ojibwe do norte dos Estados Unidos, sul do Canadá, que era o Dennis Banks. Todos eles já faleceram. O Nelson Turtle era o Cheyenne, o Crow Bear era um moicano, e o Crow Bear passou uns 15 dias aqui, e toda vez que vinha um índio americano, o Bu e o Bill, da Aldeia do Sol, convidavam lideranças brasileiras para fazer a profecia, né? Para confraternizar essa profecia muito conhecida. Eu me lembro quando o Crow estava aí, a gente estava com muita ligação com os Krenak, lá de Minas Gerais. E estava vivo o Itiotó, o Valdemar, que é pai da Shirley Krenak, que é uma indígena que está aí pelo mundo inteiro, é amiga da Greta Thunberg, que está fazendo política indigenista, política ambiental pelo mundo todo. E ela e o Itiotó, que estava vivo na época, foram lá na aldeia com a família deles. Aí estava aquele burburinho todo, né? O mundo xamânico carioca todo ali na Aldeia do Sol. De repente alguém fala assim, olha lá, olha lá, olha lá. E a gente vê uma cena, gente, eu tenho essa foto. O Itiotó, literalmente, de braço dado com o Crow Bear. Um não falava português, o outro não falava inglês. Eles ficaram a manhã toda, até a hora do almoço, afastados da gente, conversando, né? A linguagem do espírito e da natureza. Todo mundo, foi um chororô, né? Porque olha a profecia acontecendo aqui, né? Foi muito lindo esse episódio. Eu me lembro muito da profecia, me sinto muito privilegiado de ter podido assistir um pouquinho dessa profecia funcionando. E a outra profecia é que 500 anos depois do flagelo que se abateria nas Américas, vermelhos nasceriam como brancos e esses brancos vermelhos ajudariam a cultura vermelha a voltar de novo para a superfície. Vamos lembrar que a gente está lendo livro de chinês e de indiano até hoje. Mas africanos e povos originários das Américas não escreveram. Vocês imaginam quantos idiomas se perderam? Quantos conhecimentos se perdeu? Quantas canções, quantos povos se perderam? Isso é incontável. Incontável. E quem conheceu Bu e Bill da Aldeia do Sol, por exemplo, conheceu dois brancos vermelhos. Eu assisti todos esses líderes norte-americanos que vieram na Aldeia do Sol honrar e reconhecer publicamente Bu e Bill como vermelhos. Foi muito emocionante. Deixa eu dar uma olhadinha no fogo de novo. A gente às vezes tem que usar umas ferramentas aqui.
E uma das coisas que foi, duas coisas que foram bacanas assim nessa conexão que eu tive, era engraçado porque eu tinha um certo sentimento de culpa que eu tinha e tenho mais conexão de coração com os povos nativos do norte do que aqui do Brasil. Aos 12 anos, o meu pai me levou no Xingu, meu pai era amigo dos Vilas Boas. E eu passei 15 dias no Xingu, no tempo que não tinha estrada. Isso foi muito marcante para mim. Ainda assim, eu tinha essa conexão com o índio americano e muito mais tarde eu fui descobrir, até conversando com o Bu e o Bill, aqui na Aldeia do Sol, que a nossa geração via filme de Bang Bang, na sessão da tarde. E a gente torcia para os índios. Então, a gente teve conexão, muito mais conexão com o índio americano, muito mais cedo do que o índio brasileiro. Claro, depois os índios brasileiros entraram na minha vida, eu tive muita conexão com os Krenak, como eu falei, lá de Minas, tive muita conexão com os Pataxó, tive muita conexão com os Runicuim, eu tive uma sócia que casou com o pajé Runicuim, a minha esposa, Gabriela, durante mais de um ano, ela teve uma inserção muito profunda nesse universo dos Runicuim. Então, os índios brasileiros também, meus amigos me chamavam de hindu índio, né? Porque com 20 anos eu começo a surfar na cultura da Índia e a partir do ano 2000 eu surfo também, né, nesse mundo nativo. Né? Eu nunca fui filiado a nada, eu nunca pertenci a nada, eu nunca segui nenhuma tradição, nada, em nenhuma dessas dois universos, nem da Índia, nem do índio. Né? Eu acho que eu nasci para fazer o meu próprio caminho. Eu estava conversando isso outro dia com uma pessoa. Né? Tem gente que nasceu para seguir um caminho, né? Para seguir uma tradição, ou uma escola de psicologia, ou uma linha de filosofia, ou uma escola esotérica, uma tradição xamânica. E tem gente que nasceu para não pertencer. E eu, como um aquariano, nasci para não pertencer. Lidei com um sentimento de culpa muito grande, muito tempo na minha vida. Eu fui salvo pela terapia. Meu amigo querido Alex Faust, que já faleceu, foi meu terapeuta, foi meu professor. E um dia em terapia eu estava meio reclamando, né? Porque eu passei a vida inteira ouvindo das pessoas que não, tem que seguir uma coisa só, senão não vai chegar em lugar nenhum. E um dia eu lá meio reclamando com o Alex em terapia, ele vira para mim e fala, cara, isso é igual ser gay, né? Você nasce gay. Ninguém escolhe ser gay. Você nasceu assim. Você nasceu para não pertencer. Isso é uma natureza. É uma coisa natural. Isso não é não foi uma escolha sua. E não foi mesmo. Não foi mesmo. Essa natureza eclética, universalista, sincrética, independente, autônoma, né, que eu desenvolvi a minha vida toda, é a minha história. Isso não é melhor nem pior não, tá, gente? Eu conheço muita gente assim, eu conheço muita picaretagem eclética e conheço muita gente que está em alguma tradição que não é legal. Então não é isso que qualifica. O que qualifica é a ética de cada um, né? Não é se a pessoa pertence a alguma coisa ou não pertence a nada. Eu estou só contando para vocês como é que é a minha história, mas de forma nenhuma estou dizendo que isso é melhor ou que é mais certo, de jeito nenhum. Né? Essa é só a minha história. E eu não esqueci da coisa do sexto sentido, não, tá? Porque uma das coisas que lidar com o indiano e lidar com índio, com indígena, que me chamaram muita atenção, foi exatamente culturas onde o sexto sentido estava integrado o tempo todo. O tempo todo. Quando você convive mais de perto com o indiano e com o indígena, você percebe que, entre outras coisas, né, tem muitas. Eu poderia listar aqui uma série de coisas, né, a visão de mundo multidimensional, holográfica, né, uma visão de mundo onde tudo é vivo, sagrado e inteligente, mas aonde o sexto sentido está presente, vivo, operando, igual aos outros cinco. Igual aos outros cinco. Eu estava falando de canalização, às vezes eu mudo de assunto, mas eu lembro depois.
né? Então, esse termo mediunidade ele foi criado pelo Kardec, até onde eu sei. Esse termo canalização surge quando começam a vir as mensagens dos mestres ascensionados, né? Como eu falei, Sedona foi um lugar muito importante. A Suíça foi um lugar muito importante também, nesse sentido. Só que o termo, até um certo momento, canalização significava uma espécie de psicografia nova era, né? Você, de forma consciente, psicografava a mensagem de mestres ascensionados, de extraterrestres evoluídos e de anjos. Em geral, a coisa durante muito tempo ficou assim, né? Tinha a Ponte para a Liberdade, né? A Bridge to Freedom, a Summit Lighthouse, o movimento I Am, né? Muitas escolas, né? Muitas organizações que trabalhavam com essas canalizações. Quando começam a jorrar na nossa cultura essas terapias holísticas, canalização começa a ganhar um outro significado, que é também a capacidade de utilizar mediunicamente o sexto sentido para a terapia. Por isso que no alinhamento energético a gente chama o terapeuta de canalizador, e o que ele faz é canalizar. Canalizar é o quê? Nesse sentido, canalizar é um ato mediúnico, só que não de um médium mediando o mundo vivo do mundo morto. Aí você tem um canal mediando o cliente e o campo do cliente. Vou chamar de campo do cliente, né? O inconsciente do cliente, o psiquismo do cliente, o campo mórfico do cliente, né? Isso é canalizar. E isso não precisa ser místico, esotérico e religioso, porque o canal sensitivo, ele não é dom, ele não é sobrenatural, ele é natural, igual aos outros 5. E quando você lida com indígena e com indiano, eu nunca lidei com tibetano, nem tenho uma inserção muito profunda no universo africano, mas deve ser igual. Você vê que o sexto sentido funciona igual aos outros 5, que a visão de mundo inclui, que o olhar para si, para o outro e para a vida inclui esse meio de aferir, né? Porque os sentidos são meios de aferir. Os sentidos aferem, a mente processa. E o corpo sente, né? Os sentidos aferem, o corpo sente e a mente processa. Então, para mim, que não sou religioso, não sou místico e esotérico, mas sou espiritualista, porque eu acho que isso é um termo bem amplo, gosto do termo transpessoal, porque transpessoal traz esse tema para uma área não mística e não esotérica. Eu acho que isso é importante, né? Porque abre mais, como eu falei, isso abre mais o leque, né? Tem o místico, tem o esotérico, tem o religioso e também tem o transpessoal, que é a instrumentalização desse sexto sentido para fazer terapia, né? Para trabalhar o inconsciente, para trabalhar o psiquismo, para trabalhar a sensibilidade. E uma das coisas que me dá muito trabalho no curso de alinhamento energético, né, porque o imaginário coletivo, o inconsciente coletivo da nossa cultura, é impressionante como está muito impregnado. Não estou falando no mau sentido, não, tá? Isso é natural que seja assim. Está impregnado, quando se fala hoje em extrasensorial e mediúnico, automaticamente se pensa em mundo desencarnado, em vida passada, em desmanchar magia, em recuperar espírito do umbral, encaminhar o obsessor, bacana. O espiritismo, a Umbanda, a apometria fazem isso brilhantemente bem. Brilhantemente bem. E é interessante quando você vai dar um curso de uma terapia que é sensitiva, que é transpessoal, que é canalização, que não é mística e esotérica nem religiosa, o quanto a gente tem que desconstruir. Ah, sim, tem uma outra coisa que está no imaginário coletivo também, que é adivinhar o futuro. E a gente tem que desconstruir. Não é negar, tá? Não é negar, porque isso não é negável. Esses trabalhos, tem gente que
trabalha com artes divinatórias de forma sensacional, né? Sensacional. Não é negar, é desconstruir para poder caber. Para poder caber. Porque tem uns vícios, no bom sentido, né, da nossa cultura, né, as pessoas esperam que a entidade vai resolver por ela. Como as pessoas em terapia também, muita gente espera que o terapeuta vai resolver, que a terapia vai resolver, né? Nós somos uma cultura que se constrói no fora. A gente espera que um fora resolva o vazio que convenceram a gente que a gente tinha. Eu tenho falado isso em todas as minhas lives, em todas as minhas aulas. Como foi terrível para a nossa cultura ter sofrido essa lavagem cerebral que a gente nasce pecador e culpado, porque um cara resolveu comer maçã lá atrás. Isso tem uma implicação terrível na nossa vida, principalmente emocional. Então a gente já nasce com a nossa informação mórfica, morfogenética, já é celular, já é epigenética, esse vazio, né? Esse vazio. Porque a mesma igreja, esse é um anacronismo, né? A mesma igreja que te fala que nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, fala que a gente é pecador e culpado de nascença, né? E aí, qual que você escolhe? Foi preciso vir o Oriente na minha vida para eu entender que eu já fui fabricado pronto. A única doença, entre aspas, da qual eu sofro é a ignorância de que eu já fui fabricado pronto. Isso muda tudo. Isso muda tudo, só que isso é muito novo. Nós da bolha aqui, né, a gente que se interessa por terapia, por espiritualidade, por essa coisa toda, pela cultura sistêmica, pelo transpessoal, a gente está sendo convidado a fazer um trabalho de reeducação gigante. Sem falar o trabalho cultural, da gente se curar da homofobia estrutural, do racismo estrutural, do machismo estrutural, que já é um trabalhão, principalmente para os homens. Principalmente para os homens. Principalmente para os homens brancos, para a gente branca. Agora, pensa em termos mais macro, do conhecimento que a gente acessa, que vem do Oriente, que vem da África, que vem dos povos originários, que é processada por essas terapias holísticas transpessoais, que olham para o aspecto sistêmico, que olham para o aspecto holográfico, multidimensional, transpessoal. Isso cria um convite, a gente é convocado para um trabalho de reeducação gigante. Inclusive a recuperação, a instrumentalização, a operacionalização desse sexto sentido a nosso favor. A nosso favor. Para um trabalho interno, que não tem nada a ver com religião. Porque quando a religião tem um complicador, que eu acho, né? Porque eu não sou contra cerimônia, eu não tenho afinidade com cerimônia e ritual. Respeito, já estudei, já participei de quase todas, entendo o sentido, mas não toca o meu coração. Porque eu acho, entre outras coisas, eu acho que cria é mais um ponto dentro da nossa cultura do fora, é mais um ponto que leva a gente para fora. Porque o ritual vai resolver, porque a cerimônia vai resolver, né? Isso está muito impregnado no nosso imaginário, no nosso campo mórfico, o fora. Porque nós somos forjados no fora. Quem nasce pecador e culpado, nasce sem ser e sem ter. E aí tem que fazer o quê? Buscar fora, o que a gente tem feito. Buscar fora, esperando que o outro resolva, que a religião resolva, que a terapia resolva, que a filosofia resolva, que alguém resolva. Por isso que eu acho fascinante quando o Oriente invade o Ocidente nos anos 60, 70, né? Bacana ter trazido yoga, budismo, chakras, acupuntura, shiatsu, muito legal. Mas para mim o mais importante foi ter trazido esse para o filme. Ninguém é pecador e culpado de nascença. Nós fomos feitos prontos. Não importa o conceito de feito, né? Como foi feito e por quem foi feito. Aí, né, isso não importa. É o espírito da coisa.
Nós somos plenos, completos, inteiros. Só que a gente é ignorante disso. Isso na Índia chama avidya. É a ignorância primordial. A ignorância de quem eu sou. Se você for olhar todo o corpo de conhecimento que foi construído, fomentado, pesquisado, praticado, ensinado há 5.000 anos, escrito, é em função disso. É em função de se recuperar, de reexperienciar quem eu sou. Não é preencher um vazio, não é deixar de ser pecador, não é deixar de ser culpado. É reexperienciar. Reexperienciar quem eu sou. E eu acho que o sexto sentido vem colaborar muito para isso, na medida em que quando eu educo esse sentido, quando eu potencializo esse sentido, a primeira pessoa beneficiada sou eu. Tanto que muita gente que faz o meu curso de alinhamento energético não vai para ser terapeuta. Vai para trabalhar para si, porque isso abre um espaço interno. Né? Quando você liga de novo um sentido que é subjetivo, que é transpessoal, que é sutil e que tem a capacidade de te ajudar a acessar níveis amplos e profundos de você, que os outros 5 sentidos não conseguem tanto, isso dá um upgrade bizarro na vida da gente. E se a gente quer ser terapeuta também, porque é lindo ver psicólogos fazendo o meu curso, né? Consteladores fazendo o meu curso e dando feedback depois. O feedback que eu mais escuto de constelador é, pô, depois que eu fiz teu curso, minha constelação turbinou. Psicólogo, pô, depois que eu fiz teu curso, os meus atendimentos turbinaram. O que turbinou? Turbinou porque você passou a usar um sentido que estava dormindo, que não estava potente como deveria ser. Porque a nossa cultura, forjada pela igreja e pela ciência, cagou para isso, né? Se a gente for usar esse termo, é esse mesmo, cagou para isso. E agora a gente tem essa oportunidade de recuperar. Então, gente, era meio por aí, né, que eu queria falar para vocês nesse Jogando Conversa Dentro do Fogo. Olha que legal. Hoje a gente está jogando conversa dentro do fogo. Porque o fogo é o grande elemento transmutador, né? O fogo esquenta, o fogo cozinha a nossa comida. Simbolicamente, o fogo transmuta a sombra em luz, porque o fogo também ilumina, né? O fogo transmuta o gelo, o frio em calor, né? Nas emoções. Faz circular de novo. Isso é muito legal. Eu estou muito feliz de estar inaugurando essa temporada de lareira de fogo aqui com vocês, nessa quinta-feira, que hoje chegou a 14 graus, que para aqui é frio. Ainda vai baixar um pouco. A gente aqui não tem aquele frio de Teresópolis, não. Nem de Campos do Jordão, nem de Visconde Mauá. Mas chega a dar 9, 6 horas da manhã, no pico de junho, assim, agosto, algumas vezes, né? 9, 10, 11, pra caramba. Tá? Então, assim, como eu sempre fecho com a minha sessão merchandising, como eu falei no começo, para quem está chegando agora, né, isso vai ficar gravado no Instagram, vai ficar gravado no meu canal de vídeos no YouTube, vai ficar gravado como podcast no Spotify, para quem chegou agora. Rio de Janeiro, estou voltando, desde 2019 que eu não dou curso de alinhamento energético. Copacabana, de julho a novembro, um fim de semana por mês. Niterói e Caraí, de agosto a dezembro, tá? 5 meses, 5 finais de semana, um por mês. Ainda tem 4 encontros online entre cada módulo para tirar dúvida, para dar, né, uma treinada no que foi dado na aula. E para quem se interessa por terapia da respiração, sim, alinhamento energético é só presencial. Eu não faço formação online, tá? Formação tem que ser tete a tete, olho no olho. O que eu faço no online, né, eu falei no começo, são os cursos não formação que eu estou lançando pela Hotmart.
tá? Dá uma olhadinha aí. Eu lancei 3 cursos pela Hotmart, tá? Você tem acesso durante 5 anos, acesso a mim. Isso é legal, você entra num grupo de WhatsApp, onde você pode tirar dúvida. Eu, pessoalmente, respondo. Eu não sou professor superstar, eu respondo rapidinho, tá? E você que é de Pernambuco, vai fazer o curso de alimento energético no Carnaval. Há 15 anos eu dou um curso, que é o único curso residente que eu dou. Num lugar, gente, há 15 anos que eu dou o curso lá. Num lugar mais do que paradisíaco. É em Pati do Alferes, perto de Miguel Pereira, no alto da montanha, dentro da floresta, e numa estrutura de primeiro mundo, 10 dias maravilhosos, é a cereja do meu bolo. E é justamente para atender quem mora em outros estados e outros países, tá? Faz contato comigo que eu te dou a dica toda. E quem se interessa por terapia de respiração, eu desenvolvi um método próprio, dei aula de yoga mais de 15 anos, eu trabalho há mais de 20 anos com terapia de respiração, e eu criei um método próprio, baseado na ciência dos pranayamas do yoga, no rebirthing, no renascimento do Leonardo Orr, e na respiração holotrópica do Stanislav Grof, que foram escolas que eu circulei com bastante intensidade, tá bom? Então eu vou fazer um curso também imersivo no interior de São Paulo, no feriado da República, tá bom? E é isso aí. Valeu, Joyce. Tá bom, o curso da Hotmart é muito legal, né? O Despertar, um desses cursos da Hotmart, que são 15 vídeos, eu fiquei 10 anos gestando. Eu fiquei pensando, vem cá, como e quando e aonde que eu posso colocar de uma forma simples os meus 50 anos, eu tenho 68 anos, eu tenho meio século de estudo, de pesquisa, de prática, de ensino, de aprendizado, metade desse tempo como profissional. Como é que eu posso colocar isso tudo com um conteúdo profundo, mas não erudito, não pesado, e uma prática eficiente, potente e simples? Tá lá. A Joyce é testemunha aqui. Acho que ela está gostando. Então dá uma olhadinha aí. Qualquer coisa, vai no privado que eu te dou o link, e também um outro curso dentro desse espírito, que é o Mergulhando no Universo da Meditação. Eu ofereço as 4 ou 5 técnicas mais conhecidas, mais básicas, mais simples de meditação. Meditação com Om, meditação no som, Vipassana, Mindfulness, Anapanasati, né? E com um conteúdo teórico profundo, consistente e muito simples, tá? Quem que pergunta aqui? Então, Julieta, os outros cursos é esse. Tem o Despertar e tem o Mergulhando no Universo da Meditação, tá? O outro a gente ainda está... Eu estou preparando um trabalho que tem a ver com meditação, respiração, relaxamento, e que tem a ver com auxílio no tratamento do estresse, da ansiedade, do pânico e da depressão. Tá bom? Legal, Joyce. Muito bom. Isso mesmo. A intenção foi essa. Leveza, simplicidade e efetividade. Sem mágica. Mágica não existe. Solução panaceia não existe, né? Tem que ter esforço, mas o esforço pode ser leve. Tem que ter implicação, tem que ter envolvimento, porque senão não existe. Tá bom, gente? Qualquer coisa, entre em contato comigo, tá? Mais uma vez, outra vez, como sempre eu digo, estou distribuindo gratuitamente meus 3 e-books. Me chama no privado que eu libero para você de grátis, tá bom? Isso aí. Que legal, galera do Despertar. Muito bom, gente. Eu fiz com muito carinho. Aliás, todos os que eu fiz, o de meditação também está maravilhoso, maravilhoso, com muito carinho, tá bom? E tudo baratinho, gente, R$ 97,00 cada curso, tá? Podendo pagar em 10 ou 12 vezes lá na Hotmart. Super baratinho. Beleza? Então, quem se interessar pelos cursos da Hotmart, quem se interessar pelos cursos de alinhamento, manda um privado para mim, que eu dou as informações, tá bom? Um beijo grande para vocês.
fiquem com o calor desse fogo, fiquem com a luz desse fogo, tá? Desse fogo interno do coração de cada um, isso é mais importante. E na quinta-feira que vem, mais uma vez às 20 horas, o Jogando Conversa Dentro, tá bom? Um beijo para vocês, durmam bem.